Olá, eu sou o Raid e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago a continuação do vídeo da semana passada, onde eu comecei a apresentar as 16 raças presentes em No Game No Life, dando mais detalhes com base às novels. E hoje eu irei falar sobre as 8 raças restantes de Disboard, falando suas histórias, forças e fraquezas e alguns membros conhecidos pela novel. Comecemos falando do oitavo lugar do ranking Exceed, vulgo os anões, que são representados atualmente por Veig Draupnir. Eles foram criados por Ocain, o deus da forja, com o objetivo de promover sua filosofia, atualmente residindo em Hardenfell, a segunda maior nação de Disboard. Eles constantemente travavam guerras com os elfos, aproveitando-se de um ataque dos Flugels para atacá-los durante a guerra, usando um fantasma, algo que acabou saindo pela culatra com a tropa anã, sendo completamente dizimada. Após a capital élfica ser exposta, a principal frota deles lançou um grande ataque, e durante um duelo com Finknervalen, ele interrompeu o fluxo espiritual, o que irritou Dibril, que destruiu toda a capital junto dos anões, restando apenas um sobrevivente entre eles. Um ano antes do fim da guerra, eles criaram a arma mais poderosa já vista, planejando testá-la no continente de Lúcia, ameaçando os Werbeasts, que invadiram a instalação dos anões e fugiram do continente. Em resposta, os anões se aliaram aos gigantes e a alguns fantasmas, no fim unindo-se temporariamente com as outras raças contra Artosh, até o fim da guerra. É dito que os cabelos deles é de Mithril e seus olhos de Orichalcum, com todos cultivando cabelo em seus corpos, sendo símbolo de poder entre os homens. Quando em estado de explosão, os cabelos ficam avermelhados, assim como o ferro enferrujado. A escolha de seus líderes costuma ser feita com base no quão bem eles podem forjar algo. Os anões são conhecidos por serem artesãos abençoados, que podem criar qualquer coisa que imaginam, por mais complexo que possa ser. Pode ser criado apenas com bater de seus martelos na matéria-prima. Sua maior força são seus dispositivos, que os permitem até lançar feitiços, além das armas de guerra. Porém, apesar de poderem criar qualquer coisa que imaginem, eles não podem criar algo que não conseguem imaginar, o que pode deixá-los presos, além de ter um lento desenvolvimento para suas criações por não ter chance de erro, diferente dos humanos, além de precisarem de um catalisador para o uso de magia, como apenas uma exceção conhecida que é Ni. Sua peça é o bispo, e alguns membros conhecidos são Ni Tilvilg e Veig Draunville. A sétima posição do Ixid pertence aos Elfos, representados por Aul-El-Vilhar. Eles foram criados por Cainas, o deus da floresta. Durante a guerra foram uma das 3 forças dominantes, junto dos Flúvios e Anões. Em certo momento, eles se uniram às fadas para desenvolver novas magias. Em um dos testes envolvendo um fantasma, os Flúvios acabaram intervindo e destruindo suas instalações, sendo forçados a espalhar suas forças para se defender, com os Anões enviando uma frota de navios para atacar territórios ao norte. Após a capital ser exposta, a principal frota dos Anões lançou um ataque em grande escala, com Finknervalen interrompendo o fluxo espiritual, o que irritou Dibril, que lançou um ataque na cidade, que mesmo com 3.000 magos tentando defendê-la, ela destruiu toda a capital, em seguida saqueando todos os grimórios, levando 800 anos para os elfos recuperarem esse conhecimento. Sendo que Fink e Nina fugiram para a nova capital até a chegada de Irico disfarçado, e deu-lhes informação que os fez virar a maré da guerra. Após o fim dela foi fundada Elvengard, que se tornou a maior nação de Disboard, tendo 1/3 de todas as terras. Os elfos têm a maior afinidade com magia dentre todas as criaturas, sendo considerados sinônimos de magia, sendo a única que pode lançar vários feitiços ao mesmo tempo. Com isso, tornaram-se uma das maiores potências durante a guerra, tendo diversos feitiços incríveis, inclusive bloqueiam o espírito do adversário, com vários podendo lançar entre 2 e 3 ao mesmo tempo, além de ter alguns gênios que podem lançar 6 ou 8 feitiços simultâneos. Caso percam a capacidade do uso de magia, eles tornam-se completamente inúteis. Em caso de magia poderosa ocorrendo próximo, eles podem acabar ficando intoxicados devido à sua grande afinidade. Sua peça é a torre, e alguns membros conhecidos são Nina Clive e Fionn Valen. A sexta posição pertence aos Flugels, sendo representados por Ezreal. Eles foram criados por Arthas para atuar como armas durante a guerra,
e matar outros Old Deus, sendo Asriel o primeiro Flugel e Dibril o mais poderoso e último criado. Após a derrota de Arthas e a implementação dos mandamentos, eles ficaram sem propósito já que foram criados para destruir, o que levou muitos a tirarem a própria vida, ao menos até que Asriel lhes desse um novo propósito de obter conhecimento, crendo que Arthas se perdeu apenas pela falta do mesmo, passando a coletar conhecimento por toda Disboard, pegando conhecimento de outras raças e pela falta de tecnologia de impressão, sendo difícil de substituir para eles, sendo criada no futuro uma lei para os Flugels dividirem os livros entre si. Por terem sido criados para matar deuses, eles facilmente superam as outras raças no quesito físico, podendo disparar explosões mágicas sem parar. Eles têm uma grande afinidade mágica, sendo inferiores apenas aos elfos, apesar de mais poder bruto nas magias. Além de serem quase invulneráveis, não envelhecendo e sendo imunes a doenças, venenos, podendo se regenerar sem grandes dificuldades. E claro, após os 10 mandamentos eles acumularam muito conhecimento. E após usar magias extremamente poderosas, eles ficam enfraquecidos, em alguns casos ficando incapazes de se mover e mudando para uma forma mais infantil, podendo restaurar suas habilidades de forma apenas 5 anos depois. Sua peça é a rainha, e alguns membros conhecidos são Dibril, Asriel e Ráfil. A quinta posição do Ixid pertence aos gigantes, não se sabendo quem os representa. Não se sabe muito sobre essa raça na realidade, exceto que eles se aliaram aos anões durante a guerra e que são fortes ao ponto de precisar de 5 a 6 Flugels para matar um único gigante. Sua peça é o peão e não há nenhum personagem conhecido até então dessa raça. O quarto lugar do Ixid pertence aos Dragônias, sendo aparentemente representados por Regnif. Na Era das Lendas, Heartleaf confrontou Arthas na montanha mais alta do mundo, sendo reconhecidos como os seres mais poderosos, com Arthas saindo vitorioso e a montanha tornando-se uma cratera que no futuro se tornaria um oceano. Durante a guerra, 8 grupos Ex-Machina entraram em conflito com Aranleaf e seus seguidores, com os Ex-Machina perdendo 1.468 unidades, porém derrotando Aranleaf e seus seguidores. No fim da guerra, eles formaram uma aliança com os Elfos e Fadas para combater os Anões, com 8 deles se sacrificando no processo. De acordo com Dibril, eram necessários 50 Flugels para derrubar um único Dragônia, e apesar de sua grande força, é dito que Dibril conseguiu levar um Dragônia sozinho após diversas tentativas, afirmando que só conseguiu por Asriel estar curando ela constantemente. É dito que eles existem em diversos universos e podem ver tanto o passado quanto o futuro, além de terem um ataque que se compara à arma mais poderosa do mundo, por mais que exija que eles se sacrifiquem no processo. Em cada escama deles tem tanto poder destrutível quanto um Flugel, sendo a razão pela qual os Flugels precisam de grandes grupos para matá-los. Por mais que suas escamas tenham alta resistência e possam se regenerar, isso não os torna invulneráveis, sendo, de acordo com Dibril, um casco que passa entre o espaço-tempo, com uma rachadura ressoando pelo processo de regeneração. Sua peça é o peão, e alguns membros conhecidos são Liesengert, Aranleaf, Heartleaf e Regnif. O terceiro no ranking Exceed são os elementais. Seu representante é desconhecido. Por mais que tudo que esteja vivo tenha espíritos elementais fluindo dentro de si, como é dito por Dibril, que afirma inclusive que a Imanit seriam fungos, em comparação às outras raças, por ter pouco espírito se comparado às outras, sendo algo necessário para as asas utilizarem magias, como o voo dos Flugels. É dito que os elementais podem matar um Flugel caso queiram, já que compõem o corpo dos Flugels. Porém, por serem o componente-chave da magia, eles podem ser mortos quando uma magia destrutiva é utilizada, como a magia élfica que irritou Dibril. Sua peça é o peão e não há personagens que sejam puramente elementais apresentados. O segundo lugar pertence aos Fantasma, com nenhum representante conhecido até então. Não se sabe muito sobre eles, sendo que um deles foi utilizado como experimento dos elfos e fadas para criar magias, além de um deles ter exterminado uma frota anã que tentava atraí-los para os elfos, e alguns também terem se aliados aos anões. E claro, um deles serve como lar para os Flugels, sendo Avanthaim, tendo sido subordinado de Arthas. Entre as raças, eles estão em segundo lugar em maior afinidade mágica, estando fortemente conectados com os circuitos espirituais, tendo a capacidade de desfigurar dimensões e distorcer realidades com seu feitiço mais poderoso. Porém, eles têm um núcleo em algum lugar que, caso destruído, causa a morte dele, provavelmente sendo a causa da morte deles para vários Flugels,
sendo Dibril a única que conseguiu matar o Wolf sozinha. Sua peça é o peão, e alguns membros conhecidos são a Vantai, The Devil e o Cloud Vortex. A primeira posição do Ixid pertence ao Zou do Deus, sendo representados atualmente por Hollow. Eles são aqueles que iniciaram a Grande Guerra para lutar pelo título de Deus Único, usando suas criações como armas no processo, como os Flugels criados por Arthas. Com o tempo, eles foram perdendo a vontade de guerrear, já que morriam desnecessariamente sem aproveitar a vida, até que Tet emergiu sendo o único que se absteve da guerra, tornando-se o Deus único. Como Deus e seus poderes, assim como a existência, depende da crença no conceito que eles representam, sendo que Arthas, o deus da guerra, se tornou o mais poderoso durante a guerra. Eles podem assumir qualquer forma e voz, assim como as memórias de alguns indivíduos, sendo demonstrado com Hollow assumindo a aparência e voz de Sora brevemente. Além de terem um poder tão grande que por Dibril que mesmo se 200 Flugels se unissem, teriam chances altíssimas de perderem contra um único ou do deus, mesmo sendo criados essencialmente para matá-los. E claro, eles têm a habilidade de criar raças inteiras, tendo criado boa parte das 16 raças que residem em Disboard, com seu poder de criação dependendo do seu poder geral. Quanto mais fraco o Oldo Deus, mais fraca a sua criação. Contudo, devido a serem conceitos com vontade, eles podem ser mortos caso o éter deles seja afetado de alguma forma, já que essencialmente eles são apenas éter com um avatar criado pelo próprio. E por mais que a crença seja sua fonte de força, também é sua fraqueza, como foi mostrado com Hollow. Sua peça é o peão, finalmente completando o tabuleiro. E alguns membros conhecidos são Tet, Arthas, Hollow, Okain, Kainas, Auran e Xenath. Isso completa o vídeo apresentando as raças que restavam presentes em Disboard. Espero que tenham gostado desse tipo de vídeo, deixem o like, compartilhem e até mais!